Quem está feliz aí, dá um sorriso para mim, vai. Se não for para mim, dá para o seu amigo aí que está do lado, para sua esposa aí. Eu sei que talvez você chegou aqui sem motivos para dar um sorriso, né? Chegou aqui cheio de problemas, de dificuldades. Mas eu quero dizer para você que Deus é bom. E Ele vai continuar ministrando na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, ou tem ela no seu smartphone, abra ela aí em Mateus, capítulo 15, versículo 21 até o 28. A irmã vai ajudar conosco aqui no telão também. Mateus 15, 21 a 28 relata a história de uma mulher. Marcos também, capítulo 7, versículo 24 a 30, também relata, porém, nós vamos ficar em Mateus, tá? Mateus, ele tem mais riqueza no texto e faz com que nós possamos compreender melhor aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Mateus 15, do 21 até o 28. Vamos lá? Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio e adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Quero orar. Senhor, Deus, Pai, que estás nos céus e também está aqui, Senhor, neste lugar, representado pelo Teu Espírito Santo. Te peço, ó Deus, que neste momento, ó Pai, eu venha levar para os irmãos somente a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que tem poder para curar, para libertar, para transformar, para salvar. Que tudo aquilo que eu carrego comigo, Pai, experiências pessoais, positivas ou negativas, Senhor, tudo aquilo que eu acho, venha ficar, meu Deus, em segundo plano, Senhor. Mas a Tua palavra, que é viva e é eficaz, possa ser pregada, Senhor, sem nenhum acréscimo, porque a Tua palavra não precisa, Senhor, de acréscimo. Ela por si só, Senhor, pode mudar a vida de um homem, de uma mulher, que ouve, Senhor, e acredita na Tua pessoa. Te peço que o Senhor continue passando por aqui, Senhor. Continue passando pelas pessoas. Acha graça em minha vida, Senhor, e me usa para falar com os Seus filhos. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Irmãos, antes que nós entramos no texto, quero chamar a atenção de vocês. A gente estuda muito e vê muita coisa na rede social, né? E a gente acaba vendo alguns vídeos de algumas pessoas que se intitulam influencer, se intitulam apóstolo, bispo, diácono, presbítero, deuses da vida, e elas querem influenciar a nossa família, a nossa casa, através da rede social. Essas pessoas não têm condições nenhuma de administrar e influenciar a família delas, mas elas querem entrar na minha casa e na sua casa e influenciar a minha vida, a sua vida, a vida da sua esposa, a vida do seu filho. Eles tiram um texto fora de contexto para criar um pretexto, para defender uma ideia, uma ideologia, para defender um pecado que eles praticam e a Bíblia condena. Então eles tiram um texto fora de contexto para defender uma prática pecaminosa, para defender uma ideologia, uma ideia por trás disso. E aí eu e você acabamos dando like
curtindo. E essas pessoas criam corpo na internet. E cada vez mais entra na nossa casa, na nossa família. Não prega a palavra de Deus, a palavra pura. Levam mais entretenimento para as pessoas. Leva mais experiências pessoais. Foi por isso que eu disse na minha oração que o Senhor deixe de lado as minhas experiências pessoais, porque a experiência pessoal cabe a mim, cabe a você. Elas servem como testemunho para acrescentar a palavra de Deus. Mas eu não posso usar a experiência pessoal, eu não posso ministrar pessoas e pegar livros, e abrir livros e falar para pessoas através de livros, não. A palavra de Deus por si só é poderosa, irmão, para levantar você nessa manhã. A palavra de Deus por si só é poderosa para dar uma direção para você que entrou aqui perdido. Então tome cuidado. Tome cuidado com o que você ouve, com o que você vê. Apóstolo, bispo, que você nem sabe quem é. Tome cuidado com a IA agora, inteligência artificial, que você abaixa um aplicativo, o chat GPT, e você interage com aquele quase humano, e lá ele te dá conselhos, lá ele fala com você. Recentemente teve um pastor que pegou a filha dele batendo um papo, e a conversa estava bem num nível bem crescente, porque lá você pergunta, me dá um conceito de religião, e ele te dá um conceito de religião. Como eu faço para agradar a minha esposa? E ele te fala para você. E isso tem entrado na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, e nós nem percebemos. Tome cuidado, irmãos. Na Alemanha já teve um culto que aconteceu lá, com uma inteligência artificial. Jogou no telão, e ele ministrou. Ele montou o sermão, o esboço, e ministrou às pessoas. E as pessoas perguntavam, alguém perguntava, ele respondia, aconselhava. Então eu não sei até que ponto isso é bom, mas fica um alerta para você, para nós, para que Deus possa nos dar sabedoria e entendimento. Irmãos, a minha leitura hoje vai ser uma leitura textual, tá? Então se você trouxe a sua Bíblia aí, fica com ela aberta, que a gente vai fazer uma leitura textual. Esse texto que nós lemos aqui, basicamente é uma história de uma mulher. O texto diz que Jesus sai de Israel, à beira do mar da Galileia, e vai para um outro lugar, região de Tiro e Sidom. Chegando lá em Marcos, ele fala para os discípulos que ele não quer ser incomodado. Mas vem uma mulher e relata para ele um problema, uma dificuldade, que a filha está endemoniada. Então ele liberta a filha e logo em seguida volta. Neste lugar ele não liberta mais ninguém, ele não cura mais ninguém, ele não vai um monte para orar, ele não multiplica os pães, ele não cura o cego, o coxo, o mudo, ele não faz mais nada, ele só realiza esse milagre. E essa mulher volta para casa com a filha liberta, e Jesus volta para a mesma região. Então no versículo 21, a Bíblia diz assim, ó: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Saindo daquele lugar, que lugar era esse, irmãos? O texto que nós lemos não diz o lugar que Jesus saiu. É por isso que eu disse para você que todo texto, ele tem um contexto. O que é o contexto? O contexto é o texto antes do texto e depois do texto. Para você saber de que lugar que Jesus saiu, você tem que ir aqui, ó, uma página para trás da Bíblia, ou Mateus capítulo 14, versículo 34. Lá diz que este lugar que Jesus saiu se chamava Genezaré. Genezaré é um povoado, é uma comunidade à margem do mar da Galileia. É um kibbutz, uma linguagem mais atualizada por causa dos ataques do Hamas lá. É um kibbutz. É um condomínio que fica bem às margens da Galileia, do mar da Galileia. Então ele sai de Genezaré e vai para a região de Tiro e de Sidom. Aonde fica Tiro e Sidom hoje? No Líbano. Tiro e Sidom ficam em outro país. Então Jesus, ele sai de Israel e caminha horas no deserto, enfrenta buracos, rios, chuva, sol, até chegar nessa região. Depois de horas, ele chega nessa região
E ele fala, ó, não quero ser incomodado por ninguém. Mas vem uma mulher, ele realiza ali a libertação. No outro dia, ou um tempo depois, como está registrado no versículo 29, fala que ele volta de novo para o mar da Galileia. Olha só que interessante, irmão. Versículo 29 do capítulo 15, fala que ele volta de novo para o mar da Galileia. Ele volta para o mesmo lugar da onde ele saiu. A hora que eu li esse texto, eu fiquei pensando, Senhor, mas tem um mistério, tem alguma coisa que não pode ser. Não pode ser que Jesus sai de um país, atravessa a fronteira e vai a outro lugar, anda horas, chega lá, pede para não ser incomodado, vem uma mulher, ela liberta, e simplesmente volta de novo para o mesmo lugar, para a mesma região. Tem alguma coisa aqui que Deus quer falar conosco hoje. Pesquisando, irmãos, e lendo, os teólogos que estudam a Bíblia têm duas vertentes. A primeira é, duas linhas de pensamento. A primeira é que Jesus iria dar um spoiler, iria dar uma introdução para os discípulos, que o Evangelho de Jesus Cristo não tem fronteiras. Porque aquela região é uma região de povo pagão, de gentil. Então ele estava dizendo para os discípulos, olha, o meu Evangelho não tem fronteiras. Não tem fronteira política, religiosa, cultural, étnica. Não tem fronteira indígena, de linguagem, de povo, não, de raça. O Evangelho de Jesus Cristo é poderoso. Ele alcança qualquer pessoa. Aonde estiver uma alma que precisa ouvir a voz de Deus, o Evangelho chega. Jesus então está dizendo para os seus discípulos, olha, vocês não são exclusivos, porque os discípulos achavam que Jesus era só deles. Os judeus achavam que Jesus veio só para eles. Então Jesus dá ali para eles já uma pintada, que o Evangelho não iria ficar só em Jerusalém. Que não adianta eu prender o Evangelho aqui no amor e graça. Não adianta eu querer escolher as pessoas que Jesus vai alcançar. Jesus alcança quem Ele quer. Ele alcança aquele vizinho que brigou com você, aquele vizinho que é traficante, que é bandido, que é ladrão, que não vale nada. Ele vai lá e alcança. Ele não está limitado a gosto pessoal, ele não está limitado a classe social, ele não está limitado a RG, a CPF, a identidade, não. Ele está falando, o meu Evangelho, não prenda o Evangelho. Como está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. Judeia, Jerusalém, Samaria e confins da terra. Então aonde tem uma alma, que seja um índio nu, lá no Pantanal, o Evangelho chega. E é capaz de salvar essa pessoa, libertar essa pessoa. Então a primeira vertente que corre na internet é essa. A segunda é que Jesus não tinha paz, irmãos, em Jerusalém. Aonde Jesus ia, tinha uma multidão. Milhares de pessoas. Vocês viram na multiplicação dos pães. 20 mil pessoas tinha naquele lugar. Então aonde Jesus chegava, vinha pessoas doentes, enfermas, cegos, surdo, mudo, coxo. O povo estava no meio deles, com fome. Jesus não tinha sossego para dormir. E nós sabemos que Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. Ele precisava descansar. Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. Até 30 anos de idade ele ficou no anonimato. Ele apareceu com 12 anos no templo. Mas até 30 anos de idade ele trabalhou. Ele foi carpinteiro. Ele fez mesa, cadeira. Ele ajudou o pai dele. Ele viveu. Ele sentiu dores. Ele sentiu cansaço. Ele teve vontade de dormir. Porque ele era 100% homem. Então essa segunda vertente fala que Jesus sabia que ia para a cruz. Ele sabia que ia morrer. Então ele vai para um lugar para que ele possa descansar. Porque em Jerusalém não tinha sossego. Quando não era o povo atrás dele, eram os fariseus tentando pegar ele numa palavra para prender, para matar ele. Eram os saduceus, era o sacerdote. Quando não era nem um povo, nem um fariseu, eram os discípulos, dando trabalho para Jesus. Quem é o maior entre nós? Deixa eu sentar à sua direita. Então Jesus não tinha sossego. Então essa segunda vertente fala que Jesus foi para este lugar para descansar, para que ele pudesse ter um tempo para ministrar aos discípulos a respeito da sua morte. Eu falei, Senhor, mas tem algo aí que o Senhor pode falar comigo ainda? Eu debrucei na Bíblia e o Senhor ministrou no meu coração uma terceira interpretação. É que onde tem uma mãe clamando, chorando,
gritando pelo seu filho, Jesus caminha em direção a ela. Aonde tem uma mãe, irmãos, que chora, que está angustiada, que não aguenta mais comprar móveis dentro de casa porque a filha está endemoniada. Uma mãe que não aguenta mais comprar móveis porque o filho é nóia e vende tudo, ela está chorando. Então aonde tem uma mãe, Deus ministrou no meu coração, Jesus está caminhando em sua direção, mãe. Jesus está chegando em sua direção, Ele vai atravessar a fronteira. Aonde estiver uma alma gritando, chorando, pedindo misericórdia, Jesus vai chegar. Então não pense que você está sozinha. Há um ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha. Eu declaro para vocês, Deus não tarda e não falha. Ele chega na hora certa, e Ele vai chegar na sua vida hoje, se você crê. Aleluia. Então, mãe, não se desespere. O mestre está chegando, Ele vai atravessar a fronteira, Ele vai deixar tudo, e vai alcançar você nessa manhã. Continue. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Talvez você chegou aqui no anonimato, uma pessoa anônima. A igreja não conhece você, assim como essa mulher. Mateus não dá nenhum nome para a mulher, irmãos. Ele taxa ela como uma mulher cananeia. Ele não deu um nome para a mulher. E Mateus era discípulo de Jesus, Marcos não estava lá, mas Mateus estava lá. Ele não teve o trabalho de perguntar o nome da última pessoa que senta lá atrás, que já veio 2, 3 vezes na igreja, cheio de dor, de sofrimento. E Mateus prefere identificar ela como a mulher cananeia. E essa identificação soa de forma pejorativa. Sabe por quê? Porque um nome traz e diz quem eu sou. O nome traz uma biografia. O nome diz quem eu sou. Agora, quando você identifica uma pessoa pela nacionalidade dela, você está insignificando essa pessoa. Olha, eu conheço um rapaz, que rapaz? Aquele rapaz, que rapaz? O de Machado. Aí eu conheço uma moça, que moça? Aquela moça, que moça? A de Pirapó. É algo insignificante. Então Mateus, ele taxa a mulher cananeia. Agora, o que essa expressão mulher cananeia, o que quer dizer? Quando Mateus fala para essa mulher, você é cananeia, o que ele está querendo dizer? Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã é o mais novo. O pastor contou aqui, acho que uns 2 cultos atrás. Noé tomou umas a mais. Alguns dizem que a mulher falou um monte para ele. Então ele plantou uma vinha, pisou lá na videira, lá, saiu, tomou umas a mais. Ficou embriagado Noé, irmãos. Esse filho Cã, ele chegou até Noé e viu a nudez do pai. E foi e falou para os irmãos. Os irmãos vai e de costa, como o pastor já disse aqui, vai e chega até o pai e cobre o pai. Quando o pai toma lucidez, o pai amaldiçoa o filho Cã. Porque ele viu, ele desonrou seu pai. Ele disse que Cã ia servir Sem e Jafé, que Cã ia ser escravos dele. Cã tem um filho que chama Canaã. Canaã, neto de Noé, é o pai dos cananeus. Então essa mulher é descendente dos cananeus. Então quando Mateus ele fala, olha, você é cananeia, ele está falando para ela, ó, você é povo amaldiçoado. Você não lembra não? Você não leu a Torá? Que Noé amaldiçoou o seu pai, Canaã? Você não lembra não que quando os judeus entrou na terra prometida, ou ia entrar, você estava lá, e nós acabamos com todos vocês? Você não lembra dos seus pais? Você não lembra que você é povo incircunciso? Vocês não têm aliança, o que você está fazendo aqui? Você não tem direito de estar aqui. Você não tem a marca de Abraão. Um discípulo, irmãos, que era para ajudar uma pessoa. Uma mãe que estava angustiada, desesperada a mãe, com uma filha quebrando tudo em casa.
Uma mãe que estava cheia de dor, de lamento. Mas o discípulo que era para falar assim: olha, eu não tenho a solução para o seu problema, mas eu sei quem tem. É Jesus. Um discípulo que era para apontar para Jesus, irmãos, ele começa a julgar essa mulher. Começa a condenar essa mulher. E às vezes na igreja nós, sem querer, irmãos, fazemos isso. Porque somos discípulos. Olha, não, eu sou crente. Eu sou pregador, eu oro, eu jejum. E você, quem é? Você... Quem que são seus pais? Seu pai é de outra religião? É uma religião de matriz africana, da quimbanda, da umbanda, do candomblé? Nós começamos a apontar para essas pessoas. Começamos a acusar essas pessoas. Ao invés de mostrar para elas Cristo. Uma pessoa que era para ser um instrumento para ajudar aquele que estava caído a se aproximar de Jesus. Ela começa a julgar essa mulher. A mulher cananeia. Aqui não tem, né, irmãos? Aqui não tem, mas nas igrejas tem, muito. Vou ajudar vocês, aqui não tem. Vou me ajudar, aqui não tem isso. Mas nas igrejas tem muito. Quem que é essa pessoa aí? É um cego? É um inválido? É um deficiente física? É uma pessoa que tem problema cognitivo? Não. Deixa ela lá atrás, não vamos dar atenção não. E a pessoa vem 1, 2, 3, 4 vezes na igreja e não é assistida. E acaba indo embora. Mas essa mulher nos dá uma aula, irmãos. Ela dá um baile nos crentes. Como deve ser a nossa postura quando nós se aproximarmos de Jesus. Ainda que ela foi caluniada, ainda que julgaram ela pelos pais, ela continua gritando. Ela vem gritando, o texto diz. Olha só, o versículo 21 diz que ela veio gritando. Mateus identifica ela como mulher cananeia. Ela se aproxima e diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão, Senhor, filho de Davi, ou Jesus, filho de Davi, irmãos, se você fazer uma leitura bíblica somente do texto, e não fazer uma leitura sistemática da Bíblia, você não vai compreender. Você não vai compreender que quando uma pessoa ela se aproximava de Jesus, e ela usava essa expressão, Jesus, filho de Davi. Essa expressão você pode procurar o Novo Testamento inteiro. Você não vai ver nenhum fariseu falando. Você não vai ver nenhum sassudeu, nenhum escriba, nenhum sacerdote, nem Pilatos, nem Herodes, nem Anás, nem Caifás. Nenhum deles falou Jesus, filho de Davi. Essa expressão é muito forte. Quando alguém usa essa expressão, Jesus, filho de Davi, ela está dizendo: eu sei que você é o Messias. Eu confio em você. Eu sei que você é o Filho de Deus. Eu sei que você veio do céu. Eu sei que você é o libertador de Israel. Por quê? Porque em Isaías, no Antigo Testamento, existia uma profecia que o Messias prometido iria ser o filho de Davi. Não um filho biológico, mas por descendência. A árvore genealógica de Jesus, ela está em Davi. É por isso que você não via os fariseus falar, Jesus, filho de Davi, não. Porque os judeus até hoje não reconheceram Jesus como Messias. Até hoje. Então se um judeu reconhecesse Jesus como Messias, ou usasse essa expressão, ele estava automaticamente reconhecendo Jesus como aquele que iria salvar Israel. Essa expressão, irmão, você ouvia na boca de quem? Da mulher cananeia. Você ouvia na boca de quem? Do cego de Jericó. Jesus, filho de Davi. Você ouvia na expressão na boca dos dois cegos à beira do caminho. Jesus, filho de Davi.
E se tem alguém aqui nessa manhã, irmãos, que acredita e possa professar que ele é o filho de Davi, ele vai ao teu encontro hoje. Todas as vezes que Jesus ouvia essa expressão, ele parava. Ele parava e olhava e falava: o quê? Você acredita em mim então? Quando Jesus conversa com Pedro e fala assim: ó, quem que os homens dizem que eu sou? Ah, Elias, João Batista, os profetas. E você, Pedro? Quem você diz que eu sou? Você é o filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala assim: olha, quem te deu essa revelação não foi nem carne nem sangue, mas foi o Pai que está no céu. Então, se você confessar Jesus hoje como filho de Davi, irmãos, que Ele pode mudar a sua situação, Ele pode ir de encontro com a tua vida hoje, Ele pode mudar esse quadro desfavorável que você entrou aqui hoje, Ele caminha em direção à tua vida. Mas essa mulher vai além, ela só não usa essa expressão, filho de Davi. Ela fala: tem misericórdia de mim. Ela dá um baile em nós, irmãos. Ela dá um baile em nós. O caminho da misericórdia. Quando essa mulher, ela usa essa expressão, tem misericórdia de mim, ela está falando assim: Senhor, não me dá aquilo que eu mereço. Porque a misericórdia é isso, irmãos, é não dar para o outro aquilo que ele merece. Graça, misericórdia e justiça. O que é graça? Graça te dá aquilo que você não merece, a salvação. Justiça é o empate, te dá aquilo que você merece. Misericórdia é não dar para você aquilo que você merece. Em outras palavras, o que ela está dizendo? Ela se aproxima de Jesus: Senhor, eu sei, Senhor, que os meus pais são pagãos, eu sei que os meus pais são ímpios, eu sei que eu não tenho direito, eu sei que o meu povo matou muito de vocês, eu sei disso, mas tem misericórdia de mim, Senhor. A minha filha está endemoniada, me ajuda. E o que é misericórdia, irmão? A palavra misericórdia vem do latim, miseris concórdia. Miséria é o miserável, é o leproso, é aquele que não tem nada para oferecer, é o lixo, é o pó, é você descobrir o pecado do outro. E córdia é coração. Então você pega a miséria do outro e tem a capacidade de trazer para o seu coração. É você entender o sofrimento alheio, é você entender a dor alheia. Tem misericórdia de mim. É ter capacidade, irmãos, de sentir aquilo que o outro sente. Lamentação capítulo 3, versículo 20. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Elas são para sempre. E é o motivo de nós não sermos consumidos. Ou seja, ela se renova todo dia. Todo dia o juízo de Deus bate na sua porta e fala: eu vou te executar. Você não merece viver. Mas a misericórdia de Deus é um relógio. Ela se renova. É por isso que eu e você ainda estamos vivos. Por causa da misericórdia de Deus. Agora, por que eu recebo misericórdia e eu não consigo ter misericórdia do outro? Do meu irmão, que pecou contra mim, que errou contra mim, mas está caído, está na sarjeta. Porque eu não consigo expressar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não seja duro demais, irmãos. Não estabeleça juízo em todas as pessoas. Foi por isso que Jesus disse: não julguei para não ser julgado, porque com a mesma medida, o que é medida? Com a mesma medida que eu medi o outro, lá na frente, ele vai me medir também. Com o mesmo peso que eu colocar no outro, com o mesmo jugo, eu vou ser julgado também. Nós temos que aprender, irmãos, a sentir o que o outro sente, a sentir a dor do outro, a não estabelecer juízo. Só há um juiz, e ele não está aqui em nosso meio.
sentir o que o outro sente. A Bíblia diz que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, um era crente, e o outro era publicano. O fariseu em pé no templo começa a orar e fala: olha, eu te louvo e te agradeço porque eu não sou ladrão, adúltero, não sou um assassino, eu entrego o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como esse outro aí. A Bíblia diz que o publicano entra na presença de Deus com histórico nas costas, cheio de pecados, não consegue levantar a cabeça para o alto, com a cabeça baixa ele bate no peito e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, não me dá aquilo que eu mereço, eu sei que eu sou pecador, eu sou publicano, eu traí Israel, eu sei que eu cobro um pouco mais de imposto, mas não me dá aquilo que eu mereço, Senhor. Jesus termina a parábola e fala assim: este homem saiu justificado no templo. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós viemos na igreja e não recebemos muita coisa, não sentimos muita presença de Deus, porque eu e você quer entrar pelo caminho da meritocracia, da autojustificação. Eu e você muitas vezes é esse fariseu que subiu ao templo. É por isso que nós viemos na igreja e não sentimos nada. E vem uma pessoa toda estragada, toda ferrada na vida, destruída emocionalmente, na família, no trabalho, e ela vem e ela sente a presença de Deus, porque ela consegue se entregar, ela entra pelo caminho da misericórdia. Não é possível, irmão, que eu e você ainda continuem entrando por esse caminho da autojustificação, achando que você é alguma coisa diante de Deus, achando que porque você jejuou, que porque você orou, porque você entregou o dízimo, porque você não mata, você não rouba, você é melhor do que alguém. Não! Deus não trabalha com crédito e nem com débito. Quando você faz alguma coisa de bom para Deus, você não cria crédito com Deus. Deus não é banco, irmãos. Deus não é banco para que você: eu orei a semana inteira, eu jejuei a semana inteira, eu tô visitando, eu tô no Kids, então eu tenho crédito com Deus. Não, não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha com crédito, também não trabalha com débito. Não é porque você pecou ontem, pecou hoje, você vem aqui: não, eu não tenho direito. Não, irmãos, Deus trabalha com um coração arrependido, com uma alma quebrada diante dele. Não importa o que você fez atrás, mas se agora, neste momento, você se quebrantar diante dele, Deus visita você agora. A presença de Deus desce sobre a tua vida agora. E não é porque eu fiz alguma coisa para Deus que Deus tem a obrigação de me dar. Não, Deus não tem a obrigação de dar nada. O irmão mais velho não entendeu isso. Ele disse: pai, eu estou junto com o Senhor na tua casa há tanto tempo, o Senhor nunca me deu nada. Quer dizer, eu trabalho aqui, o Senhor nunca me deu nada, eu tenho dinheiro, nunca me deu nada, pai. O pai olha para ele e fala assim: filho, mas tudo é seu. O irmão mais novo vem correndo assim: pai, pequei contra o céu e contra ti. Esquece, cara, eu não fico computando o débito não, cara. Vem cá, você se arrependeu? Está tudo certo, irmão. Então Deus está procurando um coração que se arrependeu nessa manhã. Deus está procurando um coração que se arrependeu, que está se encurvado na presença dEle. Não é pelo que você fez, não adianta nada você fazer coisa para Deus, você trabalhar para Deus, se você não está relacionado com Ele. Deus não quer trabalho, Deus quer relacionamento. O trabalho é uma consequência da minha relação com Deus. Por eu amar minha esposa, por eu querer o bem dela, por eu estar bem com ela, então eu vou lá e lavo a louça para ela, eu varro o quintal. Apesar que eu não faço isso, irmão. Estou falando aí para vocês, tá? Eu não faço isso, Deus tem que me tratar nessa parte. Mas por eu amar ela, eu vou lá e eu faço outras coisas, né? Eu vou lá e dou uma varrida no quintal, pego o lixo, lavo a louça, porque eu estou bem, eu estou em sintonia, eu estou alinhado com ela. Agora não adianta eu ir lá lavar louça para ela, irmãos, trabalhar para ela, se eu não estou bem com ela, se eu não estou ligado nela. Assim é Deus. Não adianta você vir aqui na igreja e trabalhar ali olhando o carro, para tentar. Essa mulher continua, irmãos. Aí os discípulos falam assim: olha, manda ela embora. Não, manda embora, manda embora. Olha só, irmão, um discípulo, um servo de Deus, ainda bem que aqui não tem, né? Deixa eu olhar aqui. Tem não, né, pastor? Não, aqui não tem não. Ao invés de apontar Cristo para a pessoa, para o miserável, ele fala: manda ela embora, sem compaixão nenhuma.
Sabe o que eu aprendo com isso? Essa mulher, ela continua andando em direção a Cristo. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que o que as pessoas falam de você não define quem você é. Define mais quem ela é do que quem você é. Então continua olhando para o alvo que é Cristo. Você não foi chamado aqui na comunidade para agradar as pessoas. Você foi chamado para servir a Deus. Então continua olhando para Cristo. É Ele que tem a solução para o seu problema, não é as pessoas. Time que liga para a torcida não ganha jogo, irmão, porque a torcida, a mesma torcida que aplaude e fala Rosana ao rei, é a mesma que fala solta Barrabás e crucifica Jesus. Então continua olhando para Cristo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Porque na igreja, irmão, infelizmente, é normal, seria normal se você não encontrasse esse tipo de pessoa. Se os discípulos fizeram isso, imagine nós. Continua olhando para Cristo. Essa mulher, ela não ligou para ninguém. Não, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Aí o texto diz aqui, versículo 25, que ela adorou ao Senhor. E disse, Senhor, ajuda-me. Agora a conversa muda, irmãos. Até então Jesus não tinha estabelecido nenhum diálogo com essa mulher. Versículo 26, 27, 28, ele começa a conversar com ela, depois que ela adora a Deus. E a adoração, irmãos, talvez é algo que muitas pessoas não entendem. A gente usa essa expressão, vamos à igreja adorar a Deus, e não está errado. Mas nem sempre, na igreja, no culto, sobe a adoração a Deus. Nem sempre. Esse momento que nós temos aqui, que o Luizinho ministrou hoje, e Deus passou por ele, visitou, pelo menos eu e mais alguns irmãos aqui, é um momento do quê? De louvor, de celebração. Vamos celebrar. Vamos celebrar porque Deus é bom. Então eu vou, abraço meu irmão e celebre, canto, celebração e louvor. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por aquilo que Ele é, melhor, por aquilo que Ele faz. Por aquilo que Ele fez, faz e vai fazer. Isso é louvar a Deus. Adoração não é isso, irmãos. É por isso que vocês lê o Novo Testamento, e se eu estiver errado pode me corrigir depois. Os discípulos, em nenhum momento, nenhum deles adorou a Jesus. Nenhum momento, pelo menos que eu li. Nenhum dos discípulos, nenhum dos crentes adorou a Deus. A adoração sempre vinha de fora, do cego, da mulher cananeia, da mulher com fluxo de sangue. A adoração sempre está ligado à pessoa que está sofrendo. O pastor ministrou um tempo atrás que disse que a oração é um estilo de vida, e é mesmo. É vida em obediência. Abraão fala assim, olha, fica aqui, eu vou subir no monte, eu vou sacrificar o meu filho quando eu voltar, e eu vou voltar com ele. E nós dois vamos voltar, perdão. Então, a adoração para Abraão era obedecer a Deus. Essa mulher adora a Deus. Então, o que é adoração? Pelo menos uma das definições que eu creio. Adoração, irmãos, ela não está ligada a um corpo dobrado, a um joelho dobrado, a uma mão levantada. A adoração não está ligado a isso. A adoração não está ligado a lágrimas somente. Tudo isso é expressão de adoração. Um joelho dobrado, uma lágrima que desce, uma mão estendida é expressão de adoração. Mas a adoração, irmãos, eu não adoro em conjunto. Eu não adoro no coletivo. Eu adoro no individual. Possa ser que todos não estão adorando, mas eu estou adorando. Adoração é o que? É uma alma quebrantada diante de Deus. Não é somente um joelho, mas é uma alma que não aguenta mais e ela anseia por Deus. É um espírito quebrantado que precisa respirar. E ele encontra essa respiração em Deus. É um peixe, irmão, que você tira fora d'água, ele está se batendo, ele está morrendo. E ele fala, eu preciso da água. Isso é adoração. É por isso que a adoração, eu não preciso de ninguém para adorar a Deus. Eu adoro a Deus no meu lugar. Essa mulher adorou a Deus, adorou a Jesus. E o tempo já se foi. E no momento que ela adorou a Deus, ela adorou a Jesus, Jesus abriu uma porta para ela. Que eu aprendo que a adoração, ela abre porta para mim e para você. A adoração, ela abre porta para mim e para você. Eu vou entrar em lugares que eu nunca entrei antes de ter adorado a Deus. Então, a partir de hoje, se renda a Deus, adore a Deus. A adoração não está só na igreja.
Talvez a adoração está num corredor de hospital, uma mãe clamando por um filho que está com leucemia, está com câncer. Então ela dobra os joelhos, Senhor, me ajuda. A adoração está numa penitenciária, irmão, que a pessoa foi presa injustamente e ela está lá dentro, angústia, Senhor, eu não sei o que eu faço. A adoração está com Paulo e Silas presos injustamente, tudo cortado, eles começam a cantar, e isso é adoração. Adoração é um cheiro suave que sobe nas narinas de Deus. E num ambiente de adoração tudo pode acontecer, um milagre acontece. E eu convido você para ficar de pé. De tudo isso que eu falei, irmãos, eu guardo algo comigo aqui. E eu quero passar para vocês. Tudo isso que eu falei, algo que chamou minha atenção. Essa mulher foi buscar pela filha dela. Tem mãe e pai aqui, né? Essa mulher foi buscar pela filha dela, irmão. Minha filha está endemoniada. Mas é minha filha. Ela quebra tudo lá em casa. Mas é minha filha. Minha filha é prostituta. Mas é minha filha. O meu filho é viciado nas drogas, mas é meu filho. O meu filho tem problemas com identidade de gênero, mas é meu filho. O meu filho está no crime, está preso, mas é meu filho. Eu vim aqui buscar por ele. Não desista do seu filho, irmãos, ele pode ser o que for, mas é seu filho. Essa mulher não foi buscar por ela foi buscar pelo filho dela. Meu filho tem problemas cognitivos, mas é seu filho. Meu filho tem problemas de deficiência física, mas é seu filho, mãe. É seu filho, pai. Não desista daqueles que Deus colocou na tua mão. Não desista deles. Deus tem um negócio com isso. Quando você cuida dessas pessoas, quando você trata elas com misericórdia, isso sobe diante de Deus como um cheiro suave. E eu quero orar com você. Se você, mãe, pai, tem um filho problemático, nas drogas, no crime, na prostituição, no adultério, seja lá no que for, não importa o pecado que ele está cometendo, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero orar com você, irmãos, para que Deus possa alcançar seu filho nessa manhã. Coloca a mão no seu coração. Pensa no seu filho, na sua filha, nessa pessoa que está precisando. Senhor, oh meu Deus, oh Espírito Santo, meu Deus, essa mulher não aguentava mais, Senhor. E talvez aqui neste lugar, ó Deus, ou alguém que vai ouvir, Senhor, essa mensagem não aguenta mais. O filho quebrando os móveis, Senhor, viciado nas drogas, Senhor, na prostituição, no crime. Senhor, e tem uma mãe, um pai aqui que ainda busca, que luta, Senhor, por essa família, por esse filho. Porque o Senhor, meu Pai, é a família. Foi o Senhor que instituiu a família. Então visita, Pai, neste momento, esse adolescente, esse homem, essa mulher, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor. Eu não peço que o Senhor faça justiça, não, porque a justiça é o empate, nós seríamos consumidos, mas a Sua misericórdia, Senhor, visita esse homem, essa mulher, essa criança, esse adolescente, e ajude essa mãe, Pai, a compreender, Senhor, as dificuldades, Senhor, que ela vai carregar, Senhor. Tem coisas, Senhor, que nós vamos carregar pelo resto da nossa vida. Tem algumas decisões, ó Deus, que nós tomamos, que nós fazemos, e nós vamos carregar consequências, Senhor, pelo resto de nossas vidas. Mas que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a passar por tudo isso. Senhor, sozinho talvez essa mulher não consiga, Pai. Ele está prestes a desistir. Mas eu creio, Jesus, que o Senhor pode todas as coisas. Eu creio que nada é impossível para o Senhor.
que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.